Oi, muito prazer. Eu sou Gélcia Crusco. Gente, nesse vídeo eu vou responder a todos vocês que fizeram perguntas lá na aba da comunidade aqui no canal e também a todos vocês que fizeram perguntas para mim pessoalmente. Não deixaram as perguntas lá na comunidade, mas me fizeram pessoalmente. Então está aqui, está tudo anotado, as perguntas de vocês, e eu vou responder então a todos. Antes de começar, gente, respondendo vocês, eu quero responder também uma pessoa que sugeriu para que eu gravasse um vídeo ensinando como ver espíritos, né? Então eu achei interessante e como a resposta é bem curta, então eu vou colocar também neste vídeo, assim eu já respondo todos, ok? Porque eu vi como uma pergunta, né? Porque não tem uma fórmula que eu possa passar e ensinar como ver espíritos. Então, respondendo primeiro esse caso, para você que sugeriu para que eu falasse, então, ensinasse alguma maneira de ver espíritos, eu já respondo para você que não tem maneira, não tem fórmula nenhuma para se ver espíritos. Eu, particularmente, eu desconheço, né? Pelo que eu sei, pelo que eu estudei dentro da mediunidade, é um dom mediúnico que a gente traz com a gente quando a gente nasce, quando a gente reencarna, né? Ou você tem o dom de ver espíritos, ou você não tem. Então, não tem uma maneira que eu possa ensinar você como ver espíritos, né? São dons mediúnicos e os dons mediúnicos, ele é bastante variado entre os médiums. Por exemplo, tem médiums que só sente a presença de espíritos, tem médiums que ouve espíritos, tem médiums que sente gosto, sente cheiros. Então é bastante variado e tem médios também que têm uma mediunidade mais intensa, como no meu caso, aonde se vê, sente a presença, ouve, sente cheiro, gostos, né? Então é bastante variado isso. Então, respondendo a você de uma maneira bem clara, não tem exercício nenhum, não tem nenhuma maneira para que eu possa te ensinar então a como ver espíritos. Se trata, então, de dom mediúnico, né? Ou você traz isso com você na sua vida atual, ou você não traz. Só vê espíritos quem tem evidência, quem tem o dom na mediunidade de ver ou não ver, ok? Então eu espero que você entenda e que essa resposta tenha sido bastante clara para você, ok? Eu procurei ser bem objetiva na tua resposta. E agora então, gente, vamos à resposta de todos vocês que deixaram perguntas lá na aba na comunidade aqui no meu canal e para vocês também que me fizeram as perguntas pessoalmente. Então vamos a elas. Bom, a Carolina Luiza M, ela me perguntou: o que os espíritos mais te contam do mundo espiritual? Então, Carolina, eles não contam assim, para mim nada, né? Depende da maneira como o espírito ele aparece assim para mim, que eu vejo. Depende da forma como ele vem, tipo assim, ó, perturbação, espírito perturbado, espíritos confusos, não sabe onde está, não sabe o que aconteceu. Então, assim, mas isso eu já vejo na hora, eu já sinto na hora. Quando eu vejo um espírito, eu já vejo
eu já vejo e sinto a condição em que ele se encontra. Então, assim, até hoje, até o presente momento, eu não encontrei nenhum espírito que me falasse como é o mundo espiritual, né? Eu acho, não sei, né? Será que teria tanto segredo assim como é o mundo espiritual? Não sei. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu nunca recebi uma resposta direta, assim, detalhadamente por parte dos espíritos me falando como é o mundo espiritual. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você, então, Carolina, ok? Agora, respondendo à pergunta da Gabriela Christie, como eu percebi a sensibilidade? Bom, a sensibilidade, Gabriela, ela sempre foi muito forte assim comigo, sabe? E já, como eu já falei, já vem desde de infância isso, né? Na verdade, na minha fase de criança, assim, eu não tinha essa percepção, né? De perceber a sensibilidade. Simplesmente mudava de uma hora para outra. Eu fui começar a entender isso já na fase adulta, já depois que eu desenvolvi a mediunidade, no centro espírita, né? Aí sim eu comecei a perceber, a ter mais percepção em relação à sensibilidade, né? Nos ambientes, nos lugares. E como eu percebo essa sensibilidade, é muito simples. Por exemplo, eu estou bem, eu chego num determinado local, eu já fico mal na hora, eu já sinto dor de cabeça, eu sinto incômodo. Então, é assim que eu percebo, né? A minha percepção em relação à sensibilidade é dessa forma. Eu entendo assim, sabe, Gabriela? Então, eu tô bem, de repente eu tô mal, então eu percebo que não é coisa minha, né? Essa sensibilidade. Isso é uma coisa que vai aflorando com o tempo. Quando você também para, você presta atenção, você começa a sentir o que é seu, o que não é. E também tem outra pergunta sua aqui para mim. E como eu aprendi a lidar com todas as sensações que chegam até mim? Então, no começo, isso foi muito, mas muito difícil. Eu não sabia lidar com isso. Eu sofri muito. Eu tive muito, assim, é, muitas perturbações, né? Porque você tá de um jeito, de repente, aquela avalanche de energias ruins, negativas, pesadas, né? E eu aprendi a lidar com isso tudo, Gabriela, quando eu comecei a fazer a meditação, sabe? Quando eu comecei a trazer para minha vida a prática da meditação, do silêncio. Então, hoje em dia, eu consigo lidar melhor com isso, parando para observar. Por exemplo, eu estou bem, de repente, eu estou bem, eu estou plena, eu estou leve. De repente vem angústia, vem vontade de chorar, vem tristeza. Então eu já paro e penso, eu estava bem até agora. Então esse sentimento não é meu. Então na hora eu já consigo ter a percepção que não é meus esses sentimentos, né? E a forma como eu lido com isso é o seguinte: quando essas energias ruins, negativas e tudo, quando eu recebo essa avalanche de coisas para cima de mim, a minha maneira de me defender é esta. Eu mentalizo na hora, quando eu percebo que não é minha, é influência de fora, eu mentalizo na hora um escudo de proteção na minha frente, aonde eu estou no meio há muita luz, uma luz intensa. E depois que eu aprendi então a fazer esse exercício de visualização, esse escudo, essa bola de proteção, depois que eu aprendi a fazer isso, eu falo para você o seguinte:
não tenho recebido tantas influências assim. Recebo ainda algumas eu sinto, mas a maior parte das vezes isso não me atinge porque eu já consigo perceber na hora quando é minha e quando é de outros, né? Quando é de outros, assim, quando é externo, essas energias. Então, a minha forma de lidar com isso é essa, né? É fazer esse escudo, essa visualização, né? De proteção na frente. Eu falo escudo porque para mim é um escudo, mas é assim, eu me visualizo dentro de um círculo de luz, emanando muita luz, muita energia positiva e muito amor. Esta é a maneira como eu me defendo. Eu espero, Gabriela, que tenha ficado bem claro para você e bem objetiva a resposta, ok? Agora, a Valesca Rosa, ela me pergunta se eu já tive pressentimentos e se foram concretizados. Sim, eu já tive muitos pressentimentos e, e todos foram e são concretizados. Tanto é que tem vídeo aqui no canal onde eu falo de premonições, né? Então, foram pressentimentos que eu tive e aconteceram. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu tenho pressentimentos e até o presente momentos, todos eles foram concretizados. Dá uma olhada aqui no meu canal que você vai achar o vídeo onde eu falo das premonições, tá bom? Agora, o Jô Fernandes, meu amigo, me pergunta se houve uma situação que foi difícil de eu resolver ou se não teve solução. Então, Jô, situação difícil de resolver? Acredito que não, mas assim, respostas, né? Na maioria das vezes eu nunca tenho respostas. Então, a solução para mim seria na forma de respostas. Então, eu não tenho respostas, mas é solução difícil de resolver. Não teve nenhuma, sabe? Até agora tudo eu consegui resolver. Algumas coisas eu procurei ajuda de outras pessoas que entendem um pouco mais da espiritualidade. Outras eu consegui resolver pela intuição, né? Pela orientação do meu mentor espiritual. E essa que não teve solução, como eu já falei para você, é em relação a acontecimentos, né? Eu não tenho resposta, então é onde eu vejo que fica sem a solução, o caso, ok? Agora o Pedro, ele me faz a seguinte pergunta: você tem medo da morte? Não, não tenho medo. Eu fico um pouco assim, digamos que apreensiva, de não saber qual é a maneira que isso vai acontecer comigo, né? De que forma que eu vou desencarnar, né? É de uma forma calma, de uma forma violenta. Então, assim, eu acho que dá um pouco de. Não é, não é preocupação, um pouco de receio, assim, né? Talvez, pela forma como isso vai acontecer comigo. Né? É de uma forma calma, de uma forma violenta, de uma forma com muito sofrimento. Então, eu acho que seria isso. Mas medo da morte, assim, medo de morrer, eu não tenho, sabe? Eu não tenho, até porque também eu tenho esse contato tão direto com os espíritos, né? Então, para mim, a morte, ela é só uma passagem de um estado de consciência para outro. Então, não tenho medo da morte, ok? A Helena, ela me pergunta: na projeção astral, você já fez escolha sobre o lugar onde você queria ir? Não, de maneira nenhuma. As vezes que eu pratiquei a projeção astral, Helena, não foi esperando ir para algum lugar que eu queria, não. Eu decidi fazer a projeção astral, me entregar, então, ao plano espiritual para que eu fosse útil e fosse levada aonde teria que ser, né? Aonde de uma forma ou de outra eu poderia contribuir
para o trabalho espiritual, né? Então, não cabe, em nenhum momento coube a minha vontade de ir para determinado lugar ou local. Mas eu acho que a gente pode fazer uma projeção astral consciente e desejar ir para um lugar, né? A passeio que seja, para conhecer outros lugares, isso é possível, mas no meu caso, a minha projeção não foi nesse sentido. Eu queria fazer e prestar caridade e ajudar os nossos irmãos e espíritos desencarnados, né? Mas acredito e eu sei que a gente pode fazer uma projeção astral desejando visitar outro país, conhecendo os lugares. Então, é isto. Agora, o Cassiano W. Ele me pergunta: espíritos já vieram até você dizendo onde estão? Não. Dessa maneira assim direta, não. Mas pelas poucas vezes que eu já vi espíritos assim, que eu pude sentir na hora da manifestação do espírito é que em algum lugar bom não estava perdido, estava perturbado mentalmente, espiritualmente, mas eles nunca vieram me dizer de uma forma direta aonde eles estão. Eu sinto isso na energia, na vibração do espírito quando ele se manifesta para mim. A Maria de Fátima, ela me pergunta: você já rejeitou a mediunidade em algum momento? Não, nunca. De maneira nenhuma. Como eu já sempre relato nos meus vídeos, eu sou médium desde criança, eu já nasci com um dom mediúnico e para mim nunca foi um problema, eu nunca vi a mediunidade como um problema, eu nunca rejeitei a mediunidade, eu sempre entendi, eu sempre aceitei isso de boa. Tanto é que na infância eu sofria muito, mas por não ter conhecimento. E, e com 12 anos, então, eu por conta própria, eu decidi procurar um centro espírita para então desenvolver a mediunidade. Então nunca foi um empecilho para mim, nunca foi um problema e eu nunca rejeitei. Agora o Renan me pergunta: o que você diria às pessoas que têm medo de espíritos? Que não tenha, não tenha, porque o que são os espíritos, né? São pessoas como eu, como você, que desencarnaram, estão no plano espiritual e que não têm o corpo físico. Então, eu e você e os espíritos encarnados, todos somos espíritos. A diferença é que nós estamos em uma dimensão, eles estão em outras. Nós estamos com o corpo físico e eles estão sem o corpo físico. Então, eu diria às pessoas que não tenham medo, porque os espíritos são pessoas comuns, como você e como eu. A diferença é que no plano espiritual não se tem o corpo denso, o corpo físico, o corpo do mundo material, ok? A gente tem lá um corpo astral, é bem diferente do nosso corpo aqui, é um corpo mais sutil. A Sandra Regina me pergunta: você diz que é espiritualista, teve decepção com religião? Nenhuma, não tive nenhuma decepção. O que acontece e aconteceu comigo é o seguinte: eu nunca consegui, sabe, me encontrar em religião nenhuma, sabe? Eu acho que a religião deixa a gente dentro de uma caixinha quadrada. E a vida, ela vai muito mais além disso. Eu não consigo ficar dentro de um dogma, sabe? Onde você tem que fazer aquilo, tudo, tudo dentro de um padrão. Segue sempre a mesma rotina, sabe? Eu não vejo a vida dessa forma. A vida para mim é além, vai muito mais além, né? Então eu não consigo ficar restrita dentro de um quadradinho pequeno, minúsculo. Então, assim, eu nunca tive decepção com religião nenhuma. E outra coisa, eu sou aberta, sabe, a conhecer as religiões. Eu já fui para Umbanda, eu já fui para a igreja
evangélica, eu já fui na igreja católica, eu já fui na igreja dos mormons, entendeu? Então, assim, mas eu não frequento nada, eu sou espiritualista, porque na espiritualista me completou, é onde eu me sinto bem, eu me sinto livre, liberta de tudo isso, me faz bem, eu não sinto nenhuma falta de frequentar, sabe, uma religião, frequentar no sentido de fazer parte, né, de, de uma religião, não sinto essa necessidade. Eu gosto da maneira como eu estou, eu me sinto bem com essa liberdade, né? E em nenhum momento eu senti que isso me prejudica, ao contrário, me faz muito bem. Então, eu não tive nenhuma decepção com religião nenhuma. O Jefferson, ele me pergunta: você assiste? Já assisti vídeos seus onde relata ataques espirituais. Por que isso aconteceu com você? Então, Jefferson, eu não sei te explicar exatamente porque isso acontece às vezes. O que eu posso te falar é o seguinte: eu teve vezes que eu recebi ataques espirituais por ajudar pessoas. Então, tudo que estava com a pessoa, na vida da pessoa, veio para cima de mim. Era influência, era espíritos agindo na vida da pessoa, né? Em forma de, em forma de ataque, né? Então, assim, eu por querer tentar ajudar e tudo, eu recebi então ataques espirituais, é consciente, tá? Consciente porque eu pus a mão no problema que não era meu. Então, assim, teve momentos que eu recebi ataques espirituais e eu sabia por que estava recebendo esses ataques. E teve momentos, e como tem momentos também que eu recebo ataques e eu não sei por quê, sabe? Então, fica assim, a resposta que eu deixo para você é o seguinte: em relação a ataques espirituais, alguns momentos foram porque eu procurei e eu achei. Eu ajudei pessoas que eu não deveria ter ajudado e por conta disso eu recebi ataques, mas também recebi ataques do mundo espiritual de uma forma gratuita. Talvez até pelo fato de eu ser médium e tentar levar conhecimento, esclarecimento, né? Então eu também recebo ataques do mundo espiritual gratuitamente, né? Simplesmente por levar esclarecimento e falar sobre o mundo espiritual. Então eu já recebi esses ataques dessa forma também. Eu espero que tenha ficado bem claro para você a minha resposta, tá bom, Jefferson? Então, gente, esse é o vídeo de respostas, né? Respondendo as perguntas de vocês. Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou parar por aqui e eu já vou gravar na sequência outro vídeo também. Então, este é a primeira parte, vai ter a segunda parte, tá bom? Então, beijo.